Provérbios 28, hoje vai tratar coragem, integridade e a lei. No devocional de hoje nós vamos falar sobre a segurança da integridade. Segurança da integridade. Enquanto o ímpio vive, o que o texto traz é exatamente isso. Enquanto o ímpio ele vive em constante estado de fuga, o medo, mesmo quando ninguém o persegue, é diferente com o justo. O justo possui uma confiança firme, sendo ousado como um leão. Esse aqui é só apenas o começo do que a porção de gotas de sabedoria traz hoje em Provérbios 28. Mas antes da gente continuar aqui e entrar dentro aqui mesmo dos textos da meditação de Provérbios 28, vamos para esse tempo de oração, né? Deus querido, mais uma vez estamos aqui, Pai. Estamos no 28º dia, Senhor, dessa meditação, dessa série tão poderosa, tão edificante, a qual estamos, ó Deus, aqui sendo edificados desde o primeiro dia desse ano, Senhor. Louvamos a Ti pelo privilégio que temos de aprender com a sabedoria que vem do alto, a mesma sabedoria com a qual o Senhor, ó Deus, estabeleceu, Deus, os fundamentos deste mundo, Deus de todas as coisas. Nos rendemos a essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, coragem, integridade e a lei é exatamente sobre isso que essa porção de Provérbios 28 vai tratar nesta manhã. De maneira que a sabedoria, então, ensina que a paz de espírito é fruto direto de uma consciência limpa. Você que quer ter paz de espírito, você que vive essa paz de espírito, ela está conectada diretamente, a uma consciência pura. O sábio Salomão, então, ele reforça que a verdadeira inteligência não é apenas intelectual, não é o saber demais, mas a inteligência, a sabedoria, na verdade, ensina que essa inteligência está ligada com relação à moral. Entender a justiça e buscar o Senhor dá ao homem o discernimento, a sabedoria necessária para todas as coisas. Por exemplo, o ponto fundamental, então, hoje é responsabilidade com o próximo e com a correção. Mas o que é isso? O texto adverte que quem tapa os ouvidos ao clamor de um pobre ou tenta encobrir as suas próprias transgressões não prosperará. E aí a prosperidade real vem acompanhada da confissão e do abandono do erro. Essa prosperidade que todo ser humano busca, ela está conectada com a confissão e com o abandono daquilo que é errado. Então nós somos alertados, na verdade, sobre a pressa em enriquecer que muitas vezes cega o homem. Sabe aquela ânsia, aquele desejo que muitos têm de ganhar dinheiro, de se tornar ricos, uma ambição desenfreada, sem limites, sem uma porção, saudável, uma ambição que domina o senso normal, o senso moral das coisas. Então é sobre isso que tá falando, que o texto fala, que muitas vezes cega o homem para as consequências éticas dos seus atos. De maneira que o sábio prefere a integridade com pouco do que a riqueza através de caminhos perversos. E eu quero aqui compartilhar alguns versos de destaque, alguns textos que esse capítulo 28 traz de destaque. Por exemplo, o verso 1 vai falar assim: fugiram os ímpios sem que ninguém os perseguisse, mas os justos são ousados como um leão. Um outro texto aqui que eu posso compartilhar é o verso 2 também, Fala assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O verso 4 vai falar:
Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. No verso aqui, o verso 5, por exemplo, né, diz assim, que os homens maus não entendem o juízo. Os homens maus não entendem o juízo. Mas os que buscam ao Senhor entendem tudo, ou seja, há discernimento para aquele que é justo. Os homens justos, os que buscam o Senhor, esses têm a revelação das coisas. Verso 20 vai falar que o homem fiel abundará em bênçãos, mas os que se apressam a enriquecer não ficará isento de culpa, porque está ligado, né? Aqueles que têm pressa de se enriquecer passa por cima de muitos limites morais e de muitas coisas corretas, né? Aquele que deixa a ambição desenfreada tomar conta ou ditar o ritmo da sua busca, essa pessoa, esse homem, essa mulher, ela começa a passar por cima de pessoas, de desrespeitar limites. É por isso que o verso 20 fala que o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará isento de culpa. O verso 27 vai falar que o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Eu poderia também destacar aqui tantos outros versos, né? Por exemplo, o verso anterior a esse diz assim, o verso 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então você tem aí no capítulo 28, né, uma porção assim rica de sábios conselhos aí para você edificar a sua vida. Eu quero trazer aqui o versículo de ouro, está lá no verso 13, né? E esse versículo ele rege de fato, né, esse capítulo 28. O versículo 13 fala assim: o que encobre, o que esconde suas transgressões nunca vai prosperar, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Na prática, né, uma aplicação que nós podemos trazer na prática é que a sabedoria de hoje foca na transparência e na coragem moral. Duas palavras, transparência e coragem moral. E se divide aqui em 3 tópicos: coragem de leão, confissão e abandono e olhar atento ao pobre. O coração de leão, né, vai te falar o seguinte: avalie se há algum medo infundado a travar os seus passos hoje, algum medo desenfreado. Se está a andar em integridade, tome posse da ousadia que o versículo 1 fala, né? Ele promete, não tema o que o homem pode fazer. O verso 1 fala que você, justo, homem justo, não tem que temer nada, mas ser ousado como um leão. Confissão e abandono fala que existe algo que você tem tentado esconder, um erro no trabalho, uma falha de caráter. Pensa você, o que você tem carregado de uma falha de comportamento, uma conduta errada que você tem se esforçado para esconder? Então o conselho é confessar e abandonar, ou seja, aplicar o que o verso 13 está falando. Ou seja, a prosperidade só vem quando trazemos a verdade à luz, pedimos perdão e mudamos de atitude. É o que o verso 13 está falando, né? Quem confessar e deixar o caminho errado, alcança misericórdia e prosperidade. E o terceiro tópico aqui vai falar de o olhar atento ao pobre. Não ignore uma necessidade que cruzar o seu caminho. Não feche seus olhos, não vire as costas. O versículo 27 garante que a generosidade é um investimento que impede a escassez
na nossa própria vida. Você pode muito bem refletir sobre isso. O quanto você tem passado alguma privação ou tido alguma escassez. Isso está relacionado diretamente com a sua capacidade de ser generoso, a sua capacidade, sabe, de ser alguém benevolente, de não fechar os olhos para o necessitado. E aí eu trago aqui também o desafio do dia, que é o último ponto aqui da porção de Provérbios 28. Vai falar sobre o desafio da transparência. Ou seja, o seu desafio é a honestidade radical. Você ocupar uma posição radical, sabe? No que se refere à honestidade. Se cometer um erro, por menor que seja, não dê desculpas, nem tente ocultá-lo. Sabe a síndrome do casal do Éden? É você, sabe, você se ocupar aquela mesma posição que Adão ou Eva ocuparam lá no Éden quando eles erraram. Um quis jogar a culpa no outro, não quis assumir o próprio erro, e aí a gente chama isso de síndrome do casal no Éden. Se cometer um erro, por menor que seja, não dê desculpas nem tente ocultá-lo. Admita-o imediatamente, admita e procure corrigi-lo. Identifique um desejo de atalho financeiro ou profissional. Presta atenção nisso. Decida seguir pelo caminho mais longo, porém mais íntegro. É o que fala lá no verso 20. O verso 20 fala sobre o homem fiel, né? Abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará isento de culpa. Então eu quero te dizer esse final aqui, olha. Prefira a paz de um leão à ansiedade de quem teme ser descoberto. Essa é a porção de Provérbios 28 para hoje. Você pode separar um tempo no seu dia de hoje e meditar em todos os textos aqui desse capítulo 28. Desde já eu quero agradecer a sua participação aqui, te incentivar a compartilhar o link dessa mensagem com seus contatos, a sua rede lá no WhatsApp, no Instagram, onde você tiver gente na sua linha de contato, compartilhe essa mensagem, né? E vai lá nas nossas redes sociais também e curta lá, compartilha e comente como é que tem sido para você, tá bom? Vou ficando por aqui hoje. Amanhã nós retornamos com mais uma porção de gotas de sabedoria, Provérbios 29. Tchau.